Que maravilha, obrigado, Pedro. É a gente estar na presença de Deus e poder louvar a Ele. Irmão, louvar a Deus é privilégio, viu? Muita gente queria estar aqui, mas não pode. Deus escolheu a mim, escolheu você nesta noite. Nós temos que aproveitar, fazer a obra de Deus, fazer crescer o reino de Deus. Nós somos incumbidos de fazer crescer o reino de Deus. Sempre digo que Deus não nos chamou, Deus não salvou a mim, salvou a você simplesmente para vir para a igreja e dizer: graças a Deus alcancei a salvação, graças a Deus estou indo para o céu. Mas e o seu vizinho, seu parente? Então nós temos que fazer crescer o reino de Deus. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos certa vez: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, com propósito. Vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto. Aí continua dizendo: e o vosso fruto permaneça. Árvore que não dá fruto não tem vantagem. Se você tem um pedaço de uma chácara que você só planta árvore frutífera, aí você planta uma árvore lá, passa um ano e não dá fruto, passa 2 não dá fruto, vai fazer o quê? Vai cortar. Então, irmãos, é a mesma coisa. Nós fomos chamados para dar fruto e permanecer dando fruto. Você imagina se aqui na Igreja Batista, conhecendo a Cristo, cada crente ganhasse uma alma por ano, irmão, que não é difícil. Você pôr no coração: vou evangelizar fulano e vou ganhar ele para Jesus. Sabe o que ia acontecer? Todo ano tinha que dobrar o tamanho da igreja. Uma igreja que tem 30 crentes, se cada um falar: vou ganhar um esse ano, chega final do ano com 60 crentes. No outro ano, vai para 120 crentes. É difícil, pastor? Não, irmão. É só você falar: Senhor, põe no meu coração a pessoa que eu vou evangelizar. Aí Deus vai colocar no seu coração alguém que está com sede do evangelho. Aí você vai levar água para o sedento. Será que ele vai querer água? Você acha alguém morrendo de sede, você chega com um copo de água e fala: você quer água? Será que vai querer? Então, põe no seu coração isso. Dá fruto. Ganhar alguém para Jesus. E aí Deus vai pôr no seu coração como você vai fazer. Porque, irmão, evangelizar, eu sou de uma época que muita gente não conhecia o evangelho. Você tinha que ir fazer aquelas colunas de som na rua. Irmão, hoje todo mundo conhece. O cara liga da televisão, um canal, vê de um para o outro, está lá falando de Jesus. Pega o jornal, está falando de Jesus. Então nós temos que hoje ter estratégia para ganhar alma. A alma hoje está a risco. Com tanta coisa difícil que acontece hoje no Evangelho. Inclusive o pastor Valdir pediu para nós cantar o hino, vamos cantar depois. Veneno na panela. Tanta gente enriquecendo no Evangelho. Não dá fruto, ele está só colhendo fruto. E tanta gente escandalizada: eu fui pensando que era isso, daqui a pouco. Então hoje, as almas hoje, o peixe está a risco. Nós temos que ter estratégia para ganhar essas almas, e o Senhor dá. E você está disposto a fazer o que Deus mandar você fazer para ganhar uma alma? Tem que estar disposto. Porque mesmo você vai ganhar uma alma dando um sacolão para ele, fazendo social. Estratégia. Deus vai pôr no seu coração: começa a tratar aquela família. Compra um sacolão e leva lá. Aí aqueles que for assim, falam: meu Deus, então essa alma aí não é para mim. Entrar no problema da pessoa. Pedir a Deus sabedoria para você saber a hora de entrar falando para ele, porque não é toda hora, tem que ser inteligente. Jesus foi para o poço lá, o poço de Jacó. Ele sabia que tinha uma mulher necessitada que ia todo dia ali pegar água. Uma mulher discriminada em Samaria.
Ela vinha num horário que ninguém pegava água, porque ela não poderia chegar quando estavam os pastores tirando água. Jesus sabia disso. Aí Jesus passou por lá. Disse para os discípulos: vai na cidade de comprar alimento, não fica ninguém aqui, vai todo mundo. Porque sabia que os discípulos não tinham preparo para aquilo. A mulher chegou para pegar água. Ele chegou, olha a sabedoria de Jesus, entrou no assunto dela. Ela estava tirando água e falou: ô mulher, dá uma água para mim beber. Ela olhou para ele e falou: escuta aqui, como é que pode? Tu sendo judeu, porque quem fazia discriminação não eram os samaritanos. Não eram os samaritanos que discriminavam os judeus, não. Eram os judeus que discriminavam os samaritanos. Ela falou: mas escuta aqui, como pode? Tu sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Aí Jesus olha e fala: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus. E se tu soubesse quem é que te pede de beber, a história era diferente. Você pediria, e eu te daria uma água diferente, uma água viva. Essa água que você está tirando aí, ó, você tira hoje, amanhã você volta, porque ela volta, você volta até sede. Agora a água que eu vou te dar é diferente. Se você beber dela, nunca mais você vai ter sede, porque vai nascer uma fonte dentro de você. Ela interessou. Ele falou: ah, então me dá dessa água, eu quero. Ela falou: vai lá e busca o seu marido. Mexeu no problema dela, porque ela não tinha. Aí ela disse assim: não tenho marido. Ele falou: falaste bem, porque já teve 5. E o que tem agora não é seu. Ela falou: vejo que tu és profeta. Então, irmão, Deus vai dar a oportunidade para você. E você vai ter que fazer. Vai ter que dar fruto. Eu ouvi falar de um cego, um deficiente visual. Ele falou: Senhor, eu preciso ganhar uma alma, como que eu faço? Põe no meu coração a estratégia. Deus colocou no coração dele: pega o folheto e vai para o ponto de ônibus. Ele pegava um monte de folheto e ia para a parada de ônibus. Chegava lá. Quando ele percebia que chegava alguém, ele fazia: bom dia, olha, eu sou deficiente visual. Você pode ler esse folheto para mim? A pessoa pegava o folheto e começava a ler o folheto para o irmão deficiente. Aí a palavra de Deus é viva. A pessoa começava a ler aquele folheto, daqui a pouco começava o toque, sentia o toque do Espírito Santo dentro dele, começava a querer chorar, e o deficiente falava: o que está acontecendo? Ele falou: não sei, irmão, estou sentindo uma coisa diferente, meu ônibus está vindo, pega o folheto. Ele falou: não, leva o folheto contigo. A pessoa entrava para o ônibus, continuava lendo o folheto, daqui a pouco estava na igreja dizendo: fui evangelizado numa parada de ônibus. Então você põe na sua mente hoje, precisa dar fruto. E Deus vai te dar sabedoria, como você vai ganhar alma para o Senhor. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Então abra a sua Bíblia. Eu vou trazer uma palavra aqui. Senti de falar isso para os irmãos, que você é responsável pelo crescimento dessa igreja. Irmão, põe no coração: se passar o ano todo sem ganhar uma pessoa, você está em dívida. Então, põe isso na mente, evangelize alguém, traga alguém para os cultos, fala do amor de Jesus, e Ele é poderoso para fazer a obra. Hebreus, livro de Hebreus. Vou falar sobre algo aqui muito interessante. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Hebreus 11, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Pela fé, o 5, Enoque foi transladado. 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Diga comigo assim bem forte: a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Hebreus escreveu isso aqui, falando para a gente o que é fé. Irmãos, firme fundamento. Fundamento é um alicerce. Esse salão está firmado num alicerce. Vê as paredes bonitas, pintadinha, mas a firmeza disso aqui está no alicerce, na sapata. Jesus certa vez contou uma parábola de dois construtores. Um insensato, significa um louco, e um sábio, um prudente. Jesus disse que o construtor insensato, o louco, fez uma casa muito bonita, em cima da areia, sem base, sem fundamento, sem alicerce. Rapidamente estava morando dentro da casa. O construtor inteligente, o sábio, começou a cavar, fazer uma base, fazer alicerce. E às vezes quem passava dizia, mas olha que coisa, essa aqui, quanto tempo já está morando dentro da casa? Aquele ali parece que a coisa dele não vai para frente, parece que não anda. Com muita dificuldade fez a casa e entrou para dentro. De repente veio o vento. E Jesus disse que o vento pegou a casa do insensato e levou embora. E ele ficou com a cabeça no tempo, porque não tinha alicerce. Mas o mesmo vento soprou contra a casa do sábio. E não conseguiu arrancar, porque estava firmada no alicerce. Aí nós vemos Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre mim, sobre esta pedra, alicerce, eu vou edificar uma igreja forte, poderosa, que o vento, que as portas do inferno não vai ter poder de prevalecer contra ela. Sabe por que passa tanta coisa na sua vida e chega à noite e você vem para a igreja adorar a Deus? É porque a sua casa não está construída em cima de areia, sua casa está firmada no alicerce poderoso, que é o Senhor Jesus. O vento pode até balançar, mas não arranca. Quem não conhece fala, agora acabou para ela, acabou para ele, não tem mais jeito. Mas daqui a pouco está vendo você no pódio dizendo, eu venci. É porque você tem alicerce. E a fé. O escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo que a fé é isso. É um alicerce firme. É a firmeza das coisas que se espera. Você não desespera, porque você tem esperança. E está firme no alicerce. Você nunca vai ver um crente que tem fé descabelando por aí, agora acabou para mim. Não, nunca vai ver isso. Quem tem fé tem esperança. Quem tem esperança não desespera. Porque às vezes você vê alguém desesperado e naquele choro, meu Deus, por que Deus não ouve? Olha o choro, irmão. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos crentes que conhecemos a Deus. Nós não podemos desesperar. Independente da situação, você tem que saber, tem um Deus que está acima de tudo e controlando. Quando Pedro estava vendo aquele piseiro, aquele vento, aquelas ondas, e agora acaba. Tira a água e a água entrando no barco. Jesus chegou aonde? Andando em cima das ondas. Então, independente da situação, não desespere não. Tenha fé. Deus falou que vai resolver? Tenha fé. Porque vai resolver. Deus não ouve desesperado. Não ouve. Mas como assim, pastor? Onde que o senhor prova isso? Na Bíblia. Nós vemos Agar, quando fugiu, estava indo embora, mandado embora por Abrão. Está aqui, mulher. A sua herança que você tem é isso aqui. Pega aqui ó, esse odre com água, esse pão e ó, pode ir embora. Com o coração doído, mas teve que despedir. Aí a Bíblia diz que no deserto acabou o pão, aí acabou a água, e o menino estava desesperado, com sede, quase à morte. E não tendo mais o que fazer, a Bíblia diz que Agar pegou o menino
colocou debaixo de uma árvore e foi para longe dizendo: eu nem quero ver ele morrer, irmão. Então não estava chorando naquela hora, não, estou com sede, não. O menino já vinha muito mal, falou: agora morre, não tem jeito. Deixou o menino, foi para longe e disse: eu não quero nem ver ele morrer. E começou a chorar desesperado. Esqueceu até das promessas. Porque quando ela estava fugindo de Sara, sua patroa, o anjo apareceu para ela e falou: você está indo para onde? Aí o anjo disse para ela: o que está sendo gerado é um varão e vai ser homem valente. O anjo falou para ela isso: vai ser um homem valente. Então, irmão, se Deus prometeu que ele seria um homem valente, não ia morrer criança. Mas quando chegou o problema, ela desesperou. Ela esqueceu da promessa, perdeu a fé. E aí desesperou e correu para longe, dizendo: vai morrer, mas não quero nem ver. Aí chorava desesperado, e o menino chorava lá de necessidade. Aí o anjo apareceu para ela e disse: o que tens, Agar? Aí ela disse: o meu menino está morrendo. O anjo falou: fica tranquilo, não vai morrer. Porque Deus ouviu o choro de quem? Do menino. Pode ver na Bíblia, não vou ouvir o choro dela. Fica tranquilo, porque Deus já ouviu o choro do menino. Então você pode chorar? Pode, mas de necessidade, não de desesperança. Porque crente que conhece a Deus não desespera. O crente que conhece a Deus sabe que quanto maior a luta, maior é a vitória. Irmão, o crente mede o tamanho da vitória pelo tamanho da luta. Se a luta for pequena, a vitória é pequena. Mas quando você começa a enfrentar uma luta terrível, você pode alegrar. Porque quando a luta vem, Deus já mediu tudo. Deus já mediu sua força, já viu o tamanho da luta e sabe, pode mandar porque Ele aguenta. A Bíblia diz que Deus não permite uma prova, uma luta, uma tentação, sabendo que eu não vou suportar. Quando Ele diz pode mandar, é porque Ele sabe, Ele aguenta. E depois da luta, eu vou abençoar a vida dele, vou abençoar a vida dela. Você pode receber aplauso ao nome do Senhor Jesus. Tem que ter fé. Irmão, crente que tem fé, você nunca vê ele para baixo. Quem tem fé tem hora que parece maluco, parece louco. Eu vejo Ezequiel naquela visão no vale de ossos secos. Ele pensava que para Israel não tinha mais jeito. Senhor, para esse povo não tem mais jeito, não. Deus tem jeito ainda. Deus falou: vou te mostrar. Levou ele num vale cheio de ossos. Tem uma tradução da Bíblia que diz que os ossos estavam sequíssimos. Significa esfarinhando. Aí ele chegou naquele monte de osso. Deus falou assim: Ezequiel, pode voltar a viver esses ossos aí? Ele olhou aquilo, falou: Deus, tu sabe. Aí Deus falou para ele assim: então, profetiza aí para esses ossos. Não parecia coisa de louco? Profetizar para osso, esfarinhando. Ela acreditou e começou a gritar naquele vale: vale de ossos secos, ouve a palavra de Deus. Vale de ossos secos, ouve a palavra de Deus. E naquele momento houve um grande ribuliço. Osso do fêmur, da perna, procurando o do braço, osso procurando o seu osso. E naqueles ossos criando nervo, criando carne, criando pele, e levantou-se um grande exército, um grande batalhão. Aí Deus pergunta para você: você acredita que eu resolvo esse problema? Aí vai de você. Fala: eu creio. Porque temos que ter fé para alcançar a bênção de Deus. Se não tiver, não alcança? Não alcança. Sabe como é? Você quer receber algo de alguém, um filho quer receber algo do pai, ele chega acariciando: ô pai, você é lindo, ô papai, e aquele negócio, você já sabe que é alguma coisa. Fala: o que você quer, meu filho? Dá 10. Mas o pai está com o coração aberto, está alegre, toma. Aí o Senhor ensinou os discípulos que assim na terra, como no céu. Quer receber algo de Deus? Tem que agradar a Deus. E como é que você agrada a Deus? Com fé. Hebreus, aqui no livro que lemos, Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é o quê?
impossível agradar a Deus. Então quer dizer que sem fé é impossível receber algo de Deus. Aí você diz assim, pastor, mas será que eu tenho fé? Eu digo, tem. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui nessa noite. Quando você saiu de casa para vir para o templo, é porque você tem fé que Deus está aqui neste lugar. Às vezes a sua fé não é o nível de receber a bênção, às vezes é pequena, mas eu quero te dizer algo, o Senhor da multiplicação está aqui conosco, e Ele multiplica a sua fé nessa noite, e você sai daqui de posse da vitória. Eu estou profetizando, quem recebe levanta a mão e diga, eu creio. Fé, tem que ter, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Olha aqui, irmão. Abel ofereceu por fé o maior sacrifício. Por que Deus recebeu? Vocês sabem a história. Caim e Abel. Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aí eu fico tão triste quando eu vejo alguém falar, Deus não rejeita a oração. Rejeita. Deus não rejeita ninguém, rejeita. Não adianta querer tampar o sol, ele rejeita. E aquele que ele rejeitar, está rejeitado. Quando Davi estava para morrer, que Salomão, seu filho, ia assumir o trono, ele chamou e falou, vem cá meu filho, eu vou te contar o segredo que o papai tem com Deus, que é vitorioso e que é segundo o coração de Deus. Honra esse Deus, conheça o Deus do seu pai. E ande, seja perfeito diante dele, porque enquanto você buscar ele, será achado, mas o dia que você deixar, ele te rejeita para sempre. Davi falando para Salomão que ia assumir o trono. Eu vejo Samuel orando por Saul, e Deus falando assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Não ora mais por ele, que eu não vou nem ouvir sua oração, eu já rejeitei, eu não quero ele. Agora sabe o que é o que me alegra, irmão? Que aquele que Deus se afeiçoa por ele, pode o mundo todo dizer, eu não gosto dele, eu não gosto dela, quero ver ele morto, quero ver ela morta, mas se Deus afeiçoou por você, a bênção é sua, e não tem ninguém que consiga tomar. Aleluia! Então nós temos que saber o que oferecer a Deus. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque ele ofereceu aquilo que não tinha custo para ele, irmão. Pegou daquelas coisas tortas, os doentes, os animais doentes, isso aqui vou oferecer para Deus. Abel não, pegou do melhor. Opa, vou oferecer para Deus, é o melhor. O que você tem oferecido para Deus? Às vezes a gente vem para a igreja e na hora da adoração, a gente dá aquela adoração meia boca. Nós moramos muito tempo ali em São Paulo, eu ficava olhando quando tinha jogo ali dois times ali de São Paulo, igual tinha hoje Corinthians e São Paulo. O jogo começa às 4 horas, 1h da tarde o ginásio está super lotado. O povão ali já gritando, fazendo festa, esperando o jogador. Às vezes o culto começa às 6 horas, tem gente que chega finalzinho do culto. Às vezes a gente chega no culto e não consegue adorar. Dá do melhor da gente. Quando a gente vai dar um glória a Deus, é aquele glória a Deus. Não. É para quem? É para Ele. Se for para Ele, eu vou escolher o meu melhor. Se for para dar um glória a Deus, eu vou dar um glória a Deus do melhor, porque é para Ele. A gente vai tirar uma oferta, irmão, não conhece ninguém aqui. Vai tirar uma oferta, pedir uma oferta para a igreja, a pessoa põe a mão no bolso e tira a melhor, se tiver uma moeda, ele não dá um dinheiro de papel. Para quem que é? É para Ele. Aí ele rejeita ou aceita. Irmão, não estou falando heresia, é Bíblia. Jesus estava num culto, aí chegou a hora da oferta. Quando o pessoal levantaram para vir para o gasofilaço, para entregar a oferta, Jesus levantou e veio para perto do gasofilaço e ficou ali olhando. Vinha aqueles homens ricos e deitavam dinheiros grandes ali. Aí levantou uma viúva pobre, Jesus ficou olhando para ela. Ela veio com uma moedinha e colocou no gasofilaço. Jesus olhou para o discípulo, está vendo essa mulher aí? Sim, mestre. Deu a maior oferta hoje. Eles não entenderam. Eu vi a moeda dela, 10 centavos. E eu vi gente que colocou nota de 200, Senhor, mas eu vi cada nota caindo ali, a moedinha dela. Falou, pois é,
ela deu tudo o que tinha. Esses outros estão dando o que está sobrando. Não vamos dar a Deus o que está sobrando, aquilo que não custa nada para nós. Quando for para Deus, vamos fazer com sacrifício, porque Deus gosta de sacrifício. Aleluia! Ele sacrificou o filho. Vou salvar o mundo. Ele não poderia ter mandado anjo? Ele falou, não, mas eu vou dar o melhor que eu tenho. Vou tirar o meu filho. Vou desenfeitar o trono. E ele vai descer. Vou dar a melhor oferta, mas eu vou ganhar o mundo. Vou ganhar multidões de volta. Quando você oferece o seu melhor para Deus e Ele recebe. Meu irmão. Aí ele abre o coração e diz, pode pedir o que você quer. Você pede e Ele te abençoa na hora. Quando Davi enumerou o povo, que não era para fazer, Deus mandou praga. E Davi viu o povo morrendo, Davi falou, Senhor, quem pecou fui eu, não foi esse povo. Tira a praga. Ele falou, então faça um sacrifício. Compra lá na cidade, lá na fazenda de Araúna, compra lá pega um pedaço da terra dele lá e faz um sacrifício. Ele chegou no fazendeiro e falou, preciso de um pedaço da sua terra, que eu vou ter que fazer um sacrifício para o meu Deus. O fazendeiro falou, não, pode escolher. Ei, aonde o senhor querer, pode fazer o sacrifício. Ele falou, não, você não está entendendo não. Pode dar o preço, e eu quero que dê um preço alto. Eu vou pagar, porque eu não posso oferecer para o meu Deus algo que não me custa nada. Você já viu pessoas que vai ministrar um louvor, aí diz assim, irmãos, eu nem ensaiei, mas é para Jesus mesmo? Já ouviu isso? Eu não estou nem preparado, mas é para Jesus mesmo. Não, meu irmão, então não canta não. Irmão, não posso cantar, porque eu não ensaiei. E eu vou oferecer para Jesus e Ele quer o melhor. O que você for fazer para Deus, faça o melhor. Faça com sacrifício, porque Ele vai receber o sacrifício e vai abençoar você. Amém, meu irmão? Eu já vou encerrando. Vou pregar só mais 2 horas. Brincadeira, estou encerrando. A fé. Todas as pessoas que tiveram oportunidade de encontrar Jesus quando Jesus andou aqui pela terra, todos que tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus e tocar em Jesus pela fé, chamar a atenção de Jesus com a sua fé, foi abençoado. Todos. Indistintamente todos. Jesus estava descendo do monte e uma multidão já esperando ele lá embaixo. Quando ele chega, os discípulos estão ali, a multidão, e a Bíblia diz que um leproso, que não podia chegar no meio do povo, de longe gritou assim, Senhor, se tu quiser, tu pode me fazer limpo, tu pode me limpar. Jesus olhou e viu a fé dele, falou, crê assim? Ele disse, creio. Jesus falou, então, eu quero ser limpo. O homem ficou limpo na hora. Um moço, vou fechar a Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 8, conta a história de um moço muito poderoso, de alto nível, chefe da sinagoga, Jairo, homem poderoso. Tinha uma filha única e a filha adoeceu. E eles começaram a tratar, nada resolvia, a menina sempre mal. Aí ele resolveu ir atrás de Jesus, o poderoso Jairo. Chegou e disse, Senhor, vamos comigo na minha casa, entra lá, cura minha filha que está muito mal. Jesus olhou para ele e disse, eu vou na sua casa, vamos para lá. Ele viu, Jairo tem fé, e me agradou, porque ele deixou tudo lá e veio atrás de mim, procurar a mim para me curar. Então, porque ele tem fé, e eu vou honrar a fé de Jairo, vou lá curar a menina. Só que no caminho, quando estava indo, deparou com outro problema. Essa menina, filha de Jairo, era uma adolescente de mais ou menos 12 anos de idade. Aí uma mulher que só de sofrimento tinha 12 anos, pobre, porque ela tinha muitos bens, mas gastou com os médicos. Essa mulher sofria de uma hemorragia externa. Enquanto ela tinha dinheiro, a medicina dizia, tem jeito, daqui a pouco acabou o dinheiro, e os médicos disseram, não tem jeito mais. E ela foi considerada imunda
e teve que sair da cidade e abandonar a casa, marido, filho, deixar tudo, ia morrer sozinha. E Jesus estava passando perto dela para ir na casa do poderoso Jairo, e de longe ela olhou e nasceu nela uma fé. Ela disse: se eu conseguir tocar, não precisa falar nada, se eu chegar pelo menos e tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Mas de repente vem a dificuldade. Como você pode? Fedendo, mau cheiro, sangue humano fede. Imagina uma mulher perdendo sangue 12 anos. O mau cheiro era de longe, exalava um mau cheiro. Que mau cheiro é esse? Não, é a mulher abandonada ali, rejeitada, condenada à morte. Aí quem sabe o inimigo, irmão, porque o inimigo sempre trabalhou, você não vai dar conta, isso não é para você, não vai dar certo, coisa do inimigo. Quem sabe o inimigo colocou na mente dela: mas como você vai fazer para chegar? Olha quem está do lado dele, os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que poderiam apedrejar ela, porque a lei permitia, se pegar no meio da sociedade, pode matar, ela não pode entrar no meio da sociedade, era pena de morte. Como eu vou fazer? Olha quem está lá. Mas o Espírito Santo também sempre trabalhou, e eu tenho para mim que o Espírito Santo colocou dentro dela: se você ficar aqui, você morre. Se você ir e morrer, morreu. Mas se você conseguir tocar nele, você vai ser abençoada. E ela levantou e disse: eu vou romper, dê no que der. Quem tem fé tem que demonstrar que tem fé. A ação tem que andar junto. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Eu tenho fé, mas o que é que você está fazendo para provar que tem fé? Eu preciso do milagre, o que é que você está fazendo para o milagre acontecer? Ela levantou e falou: dá no que der, eu vou tentar, e vou conseguir. E começou a romper a multidão, e o povo apertando Jesus. Imagina, irmão, todo mundo querendo um milagre. Um puxava, outro empurrava: Senhor, me ajuda, e aquele movimento. E ela vem ali, e alguém sentiu o mau cheiro, olhava, era ela: mulher, você não pode estar aqui, você é imunda. Com nojo, abriu o caminho, e ela ia rompendo e chegando perto de Jesus, até que ela conseguiu. Ela chegou e tocou. A Bíblia diz que quando ela tocou na hora dos vestidos dele, tocou, a hemorragia parou, e ela sentiu: estou curada, deu certo, estou abençoada, recebi. Aí ficou aquela alegria. Jesus parou na hora e disse: epa, quem me tocou? Olha que coisa, irmão. Crente que tem fé é diferente, irmão. Crente que tem fé, ele rompe. Crente que tem fé, ele olha para cima. Ele não olha para a necessidade, ele olha para o Senhor, que disse: olhai para mim, olhe para ele. Jesus disse: quem me tocou? Agora imagine, ela não poderia tocar em ninguém. A lei dizia que se ela tocasse, era morta. Aí tocou em Jesus. Aí Pedro disse assim: mestre, que pergunta é essa? A multidão te aperta e está perguntando quem é que te tocou. Jesus disse: eu não estou perguntando quem me apertou, não estou perguntando quem é que está me oprimindo, me puxando, estou perguntando quem me tocou. Pedro, alguém tocou em mim diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí ela de longe disse: Senhor, fui eu. Aí Jesus olhou e falou: ei, mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela não dependeu da fé de Pedro, não dependeu da fé de André, ela não dependeu da fé de Tiago, de João, não, a fé dela. Você não depende da fé do seu marido, da fé da sua esposa, da fé de seu pai, da sua mãe, de seu amigo, que diz que é loucura, que não vai dar conta, não. Depende da sua fé. Se a sua fé estiver na alta, você vai ser abençoado, vai receber pela tua fé. Quando está aquele movimento, aquela alegria, imagina agora, vou voltar para casa. Chegou o servo de Jairo e disse assim: Jairo, não incomoda mais ele não, a menina acabou de morrer. Você veio buscar ela, a menina estava doente. Ele, em vez de rápido atender, fica parando pelo caminho. Acabou, está morta. Jesus olhou para Jairo e disse assim: Jairo, crê somente. Jesus quis dizer: Jairo, não deixa esses ladrões de bênção tirar a sua fé. Crê. Você veio porque você creu. Então não deixa a fé desmorecer. Continua crendo. Eu vou na sua casa.
Irmão, quando alguém dizer para você, você não vai dar conta, não ouve isso não. Mantenha fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova da que não se vê. Você não está vendo, mas você já está dizendo, vai acontecer. Vai acontecer. Alguém está dizendo, acabou para ela, você está dizendo, vai acontecer. A água pode estar dando já no bigode, você está dizendo, eu vou passar do outro lado. Quem está esperando a minha morte vai ficar chateado, porque daqui a pouco vai ver eu saltando de alegria, porque a fé vai me fazer vencer. A fé. Disse, Jairo, só crer. E foi para casa dele, chegou lá, já tinha os planteadores era um grupo de pessoas que recebiam para chorar no velório. Nem sabia quem era, mas você pagava e chegava lá e chorava, que era uma maravilha. Mas era bonzinho, nunca viu. Aí Jesus chegou na casa, estava aquele povo naquele piseiro. Jesus chegou e falou, gente, que piseiro é esse? A menina está dormindo. Aí criticaram de Jesus, porque Jesus falou que a menina estava dormindo. Eu tenho para mim que aquele monte de gente sem fé começou um cutucar o outro, dizendo isso aí que é o Jesus. Sabe de nada, rapaz. Jairo perdeu o tempo de buscar ele. A menina está dura, está gelada, está morta, e ele está falando que está dormindo. Aí Jesus chegou dentro da casa e disse assim, Jairo, você quer um milagre? Jairo falou, Senhor, é o que eu mais quero. Então você vai fazer uma coisa que o judeu não pode fazer nunca, é expulsar alguém de um velório. Bota os incrédulos tudo para fora da casa. Jairo ficou assim, e aí Jairo, quer ou não quer? Quero, põe para fora o povo. Jairo falou, gente, todo mundo para fora. Ele chegou aqui, agora quem manda na casa é ele. Você até mandava na sua casa antes de Jesus chegar. Quando Jesus chega, quem manda é ele. Você até dizia, a minha vida quem manda sou eu, até aceitar Jesus. Quando você aceitar Ele, aí você não se manda mais, é Ele que manda em você, é Ele que te dirige, é Ele que te domina, porque é Ele que está cuidando de você e direcionando tudo. Ele botou todo mundo para fora. Mas como assim? Para fora, não está entendendo? Vai ficar só eu, Jairo. 3 discípulos, você, a família, o resto para fora. Aí tinha uma janela aberta, os curiosos sem fé. Eu saí para fora da casa, mas dá para olhar pela janela. Jesus falou, Jairo, fecha a janela. Não é para ver nada. Eles vão atrapalhar a obra. Jairo fechou tudo. Quando estava tudo fechado, Jesus chegou e disse assim para a menina assim, Talita, cumi, significa, menina, levanta. A menina sentou. E Jesus disse, Jairo, está a menina viva, dá comida para ela. Ela está com fome. Aconteceu o milagre.